Deus nos abençoe. Bem, como diria a frase, né? Aos trancos e barrancos chegamos a mais um culto de oração. Né? Muito frio? Não, né? Bem, vamos, como de costume, sempre fazemos, vamos iniciar louvando a Deus. Né? A gente sempre fala que o louvor é realmente bom, né? E isso é bíblico. Né? É bíblico, pois quando o rei estava alvoroçado, né? Quando o rei Saul estava, acho que era o rei Saul, estava alvoroçado, estava inquieto, estava aflito, né? Davi cantava ao rei. E o rei se acalmava. E iniciava uma canção. E o rei se acalmava. Então o louvor, né? Não o louvor, mas os louvores têm esse efeito, tem que ter esse efeito. Né? Se você for na casa da irmã Tatiele num sábado, ela está com o volume no último e está bem louca lá. Pegando parede, varrendo e trocando as crianças dentro de casa. Né? Porque o louvor é isso, é energia. Né? Da mesma maneira que um mundano, enquanto que escuta música e toma sua cerveja, está lá se satisfazendo com aquilo, um crente, quando tem um louvor dentro de casa, ele fica animado, agitado, e isso é bom. Né? Ele fica feliz, o coração se alegra. E mais importante ainda, Deus se alegra com isso. Né? Então vamos iniciar o culto louvando a Deus com o meu inário, número 228.
272. Que fonte transbordante, mais profunda que o mar, é de Deus o amor imenso.
Romanos, capítulo 8. 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 E nos diz o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Amém? Amém. Bem, então, oremos esta passagem. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, graças damos a Ti, ó Senhor, por ter nos conduzido a esta semana, Senhor, e nos ter feito chegar até aqui, ó Pai, para mais um culto de oração, para mais uma vez estarmos em Sua presença, Senhor, e tomar um pouco da porção de Sua palavra, a qual ela deixou para nós. Louvamos a Ti, ó Senhor, por tudo em nossas vidas, ó. Senhor, talvez não tenhamos tudo, Senhor, que gostaríamos de ter, mas tendo a Tua presença já não nos falta nada, Senhor. Cremos nesta palavra, ó Deus. Planta em nossos corações, Senhor. Que possamos vivenciar esta palavra no nosso dia a dia, nas nossas vidas, em nossos lares, em nossas famílias, Senhor. Senhor, venha ser conosco nesta reunião que estamos iniciando, Senhor. Abençoa, ó Pai, a cada um de nós que adentramos a porta, Senhor. Que possamos sair daqui diferente, Senhor. Que não seja apenas mais um culto, Senhor, mas que a Tua presença venha e reine sobre este lugar e em nossos corações, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Bem, então podemos sentar. Queria falar hoje, acho que com o microfone na mão, eu estava vendo vídeos que são gravados, né? E realmente minha voz fica muito baixa, né? Aqui para mim representa que eu estou falando alto, mas as filmagens fica realmente muito baixa. Minha voz, às vezes, tem momentos que às vezes a minha voz nem sai no vídeo, né? Então acho que eu vou experimentar segurar na mão o microfone dessa vez, né? Para ver se muda em alguma coisa. Eu creio que vai mudar, né? Acho que vai ficar melhor. Deus abençoe, irmã Gisele, seu filho. Amém. Bem, então eu vou tentar segurar para ver se vai melhorar um pouco no vídeo. Se melhorar no vídeo, daí a gente continua comigo falando, senão daí eu deixo pendurado aqui, perto da minha testa, que daí sempre fica. Né? Bem, então, em Romanos, nos diz, né? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que isso nos diz? Andar segundo alguma coisa significa você aderir algo daquilo à sua vida. Então, que não andam segundo a carne. O que é a carne? A carne é tudo aquele desejo material que habita em nós. Hoje eu cheguei em casa e disse para minha mãe, né? Falei, meu sonho é andar de caminhonete. Puxa, está ali no serviço hoje de uma caminhonete no pátio. Isso é um desejo carnal, um desejo material, um desejo, digamos que
porque vai passar o tempo. Vai passar se eu conseguir comprar aquela letra, não vai passar. Enfim, isso é um desejo carnal, né? Um desejo ao qual você cobiça com os olhos. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Né? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Prestem atenção. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se você vive segundo a carne, se você se inclina segundo a sua carne, segundo os seus desejos carnais, você está sujeito ao pecado. A carne é o pecado. A gente vê muitos homens, quando traem as mulheres, que eles dizem: ah, me perdoe, a carne é fraca. E realmente é fraca. Né? Por isso que a Bíblia nos diz: orai e vigiai. Né? Orai e vigiai também se inclui nisso, em vigiar, orar, para que não esteja sujeito aos desejos da nossa carne. Né? Estão vendo? Portanto, que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne. Enferma quer dizer fraco, frágil, debilitado. Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Portanto, que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, ou seja, a humanidade vivia, né, aqui em Romanos a gente poderia, então, a humanidade vivia os desejos da carne. A humanidade estava pecando e não cessava de pecar, estava corrompida. Né? Estavam vivendo segundo a carne, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado. O que isso nos quer dizer? Que quando Deus, né, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né, ele andou nessa terra, o que quer dizer? Ele era, de fato, um homem, de carne e osso, como qualquer outro, com exceção de que nele habitava o Espírito Divino de Deus. Né? Ele era Deus, era Jesus em carne e osso. Também o que habitava nele não era um espírito qualquer, era o Espírito Santo, o Espírito de Deus que estava sobre aquele terno de carne e osso, aquele templo. Né? E quando ele foi levado ao Calvário, né? Quando crucificaram Jesus, aquilo ali representava o pecado. Aquele sacrifício, aquela morte, foi o sacrifício por quê? Pelos nossos pecados. Não é isso que nos ensina a Bíblia? Então, sim, aqui a Escritura está correta. Não fique espantado. Quando digo, filho em semelhança da carne do pecado. Não fique assustado, não fique abismado. Né? É o que realmente era. Aquilo era uma carne, era realmente o pecado morrendo na cruz. O pecado morrendo e libertando você que está aqui hoje. Se você está aqui hoje é porque ele morreu naquela cruz. Né? Todo o teu pecado foi lançado sobre ele naquela cruz, pendurado naquela cruz, morto naquela cruz, cuspido naquela cruz, e você está aqui hoje. Né? Todos os seus pecados foram lançados nas costas de Jesus. Sim, sim, irmãos. Cada chibatada daquela que ele recebeu, né? Cada corte daquela carne, daquele corpo, né? Era um dos teus pecados. Aqueles pregos que entraram em suas mãos, aquela coroa de espinho, a qual cravaram na cabeça dele, aquilo tudo era o teu pecado. Aquilo tudo era você ali, não era ele. Ele não tinha que estar ali, ele não precisava estar ali. Miseráveis que somos. Percebam, comecem a se analisar, comecem a se reparar, como a Bíblia diz, examine-se a si mesmo. Não era ele quem deveria estar ali, era nós. Ele sofreu tudo aquilo por você, por mim. Né? O que era aquilo? Era o pecado morrendo, a carne, a semelhança da carne do pecado morrendo. Né? Pelo pecado, condenou o pecado na carne. Ou seja, Deus não poderia... como é que você ia matar o Espírito Santo de Deus? Não tem como. Ele era Deus, uma entidade divina. Ele não tinha como morrer se não estivesse habitando um corpo de carne. Não haveria sacrifício se não tivesse morte. Né? A gente vê que antigamente, né, os judeus, como a gente viu aqui alguns dias atrás, eles pegavam um cordeiro e levavam ao altar e ofereciam em holocausto. Né? Eles sacrificavam, era a morte. Aquilo representava o pecado deles. Né? Eles cometiam um erro, né? Um tropeço,
se arrependiam, tomavam o rebanho deles no carneiro e levavam até lá. E percebam que esse carneiro tinha que ser um carneiro, um cordeiro perfeito, ele não podia ter doença alguma. Né? Então você veja, perfeito mesmo foi só Deus. Então é aí que se enquadra. Ele, somente Ele, pôde carregar o teu pecado. Né? Aquele cordeiro que eles sacrificavam, aquilo era semelhança. Era uma espécie de ritual, era um ritual que eles tinham, que eles aderiram, né? Como mandava a lei de Deus. Porém, isso virou uma tradição, um costume, e Deus começou a abominar isso. Né? Enfim, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja só. Então, houve isso. Né? Deus habitou aquele corpo, morreu à cruz por nós. Né? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós. A justiça da lei, aquela justiça deveria ter caído, aquele castigo deveria ter caído sobre nós. Mas caiu sobre ele, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Né? Então, cada vez que você está prestes a cometer um tropeço, né, você, melhor dizendo, melhor explicando, você aceitou o batismo do Espírito Santo, né? Você quis a comunhão com a igreja e a comunhão com Deus, começou a seguir, tomou os mandamentos de Deus, né, para a sua vida, para que uma vida cristã, né? Então, cada vez que você está no seu dia a dia, no seu trabalho, ou com sua família, ou até mesmo em algum momento de lazer, né? Não é porque a gente é cristão que a gente não tem lazer, né? Temos sim, né? O que a gente gosta de fazer? A gente gosta de passear, gosta de sair na casa às vezes algum parente, um amigo, um colega, né? Esse é o lazer do cristão. Porque se não vai ver um cristão, não vai, né? Tem cabimento. Não é lazer para um cristão. Você não vai ver um cristão aí dentro de um estádio de futebol. Mas o cristão tem o seu lazer. Ele vai passar com a família, né? Ele vai para o aniversário de alguém. Né? Esse é o lazer. Então, enquanto você está nesses seus momentos, entre aspas, desligado da igreja, né? Você não se desliga, mas eu coloco, enquanto você não está aqui dentro da igreja, enquanto você não está no seu trabalho e você está se ocupando com as coisas que não diz respeito ao reino de Deus, né? Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Porque você não vive segundo a tua carne, você vive segundo o Espírito. Se você, lembra, se você aderiu ao batismo, se você escolheu seguir a Deus, você não vive segundo a carne. Né? Você está entendendo? Está aqui? Você não vive segundo a carne, então você tem que se cuidar. E como assim se cuidar, irmãos? Você tem que se cuidar, você tem que traçar uma linha. Até aqui eu posso ir, até aqui o Espírito que habita em mim permita que eu viva essa experiência ou esse passeio. Mas passou disso aqui, isso transgride a lei de Deus. Então eu não posso, aí você se posiciona, é onde você expõe o sinal. Você está vendo? Onde você expõe o sinal, é onde é o Espírito de Deus que habita em você, né, no seu coração, aquilo te dá um alerta, né? É como se fosse um sensor de um carro, quando está quase batendo, começa a apitar. Você está em um determinado lugar, no trabalho, em qualquer outro lugar, e aí começa o teu sensor, aquele sensorzinho vai começando a apitar dentro do teu coração, aquelas pontadinhas no teu coração, né? Mas opa, cuidado, aí você está quase passando, traçando essa linha divisória, essa linha que existe. Então, vou dar um exemplo. Né? Estou lá eu trabalhando, o irmão Tiago está aqui, mas estou lá eu trabalhando com o irmão Tiago. Aí daqui a pouco eu derrubo um tijolo. Derrubo um tijolo, vou lá junto o tijolo, põe em cima do ombro do andar. Aí aquele mesmo tijolo cai. Eu já pego mais bravo. O tijolo tá de volta. E pela terceira vez que o tijolo cai, eu enfio o pé no tijolo. Essa massa, esse tijolo, pá! Opa! Dentro de mim alguma coisa já vai apitar. O meu sensorzinho vai dizer, opa, mas que tipo de crente que é você ficando pelas coisas aí, cara? Xingando tudo. Assim funciona. Você se auto-repreende. Você está numa festa de aniversário, você está numa roda de amigos ou parentes, conversando. Daí começa aquelas piadinhas que todo mundo sabe qual que é. Né? Daí você começa a dar risada. A primeira você dá risada, a segunda você dá risada. A terceira você, opa, pera lá, vamos
Vou ver aqui que tem alguma coisa aqui que não tá batendo. Tem alguma coisa aqui que não tá batendo. Tem uma coisa que não está coincidindo com o Espírito que habita em mim. O Espírito que habita em mim está me acusando de algo aqui. E aí você vai puxar na tua consciência e vai ver, não, isso aqui, essa roda aqui não é para mim. É por outra coisa. Aí você se levanta do meio deles e sai. Né? Você está no teu dia a dia, no teu cotidiano, você está assobiando, né? Uma canção, um hino. Aí daqui a pouco o vizinho liga uma música. Como agora está o irmão Osneira, com a música ligada. E você deixa de assobiar o louvor que estava assobiando aqui e começa a prestar atenção na música. Daqui a pouco você está dentro de casa, lá assim, se balançando. Daqui a pouco você vê por que eu estou fazendo na minha vida. Não? E acontece. Acontece. Mas a gente tem que se cuidar, a gente tem que vigiar. A Bíblia diz, orai e vigiai. Porque já pensou, irmão? Eu estava falando esses dias em casa isso. Né? Esses dias atrás eu andava muito estressado, né? Andava um pouco estressado. E aí eu parei e comecei a refletir assim, mas tem coisa errada aí. Eu não era assim, o que está acontecendo? Não era mais desse jeito, não chutava nada, não xingava as coisas, o que está acontecendo? Eu comecei a puxar pela memória. Eu já me liguei, já acendeu uma lâmpada, né? Pensei, não, isso aqui está me atrapalhando, então vou cortar isso aqui da minha vida. Você traça uma linha. Traça uma linha, isso aqui está me atrapalhando, está me afastando do amor de Deus, isso aqui está me prejudicando a minha fé. Está indo contra a minha fé, indo contra o que acredito. Então eu vou deixar de fazer. Né? No trabalho lá, eu trabalho com pessoas, né? Pessoas que não conhecem o Evangelho de Deus, não conhecem o amor de Deus. Não porque eles não querem, talvez porque realmente não conheçam. Né? E às vezes a gente acaba se deixando levar por esse tipo de ambiente. Né? Porque aonde tem as coisas de Deus, você fala de Deus. Né? Mas onde não tem as coisas de Deus, você vai falar do quê? Né? Um lugar onde não tem cristão. Né? Lá onde eu trabalho, por exemplo, né? De cristão é eu e o irmão Tcheco. Ainda bem, graças a Deus, nós trabalhamos juntos. Mas nós trabalhamos separados. O dia inteiro alguém trabalhando do teu lado, fumando. O dia inteiro alguém do teu lado cantando uma música. O dia inteiro alguém fazendo umas piadinhas aí. Como é que fica a fé de uma pessoa dessa? Vai abalar a fé de uma pessoa dessa. A pessoa tem que estar firme, tem que ser uma rocha, como a gente diz. Né? Uma rocha para não cair nesse tipo de coisa. Mas mesmo eu trabalhando nós dois juntos, às vezes ainda passo sem vergonha lá, né? Um cidadão lá, e às vezes faz uma piadinha ou outra, na hora eu dou risada, a gente dá risada na hora ali, né? Tá? Mas depois você começa a puxar pela memória. Não pode, tem uma linha divisória aqui, ó. Essa linha eu não posso passar dessa linha. E, infelizmente, alguns dias atrás eu ultrapassei essa linha e aí desandou tudo. Quando tudo eu estava estressado e as coisas parece que não iam, a gente ia fazer as coisas, não dava certo, já dava vontade de quebrar tudo, né? Pinchar fora as coisas. E aí eu parei, analisei, falei, não, isso aqui que está atrapalhando, tem isso aqui que está indo contra o que eu escolhi para a minha vida, contra o evangelho que eu aderi para a minha vida, está indo contra a vontade de Deus. E bem como a gente viu, não há como você agradar dois senhores. Não existe possibilidade nenhuma de agradar dois senhores ao mesmo tempo. Ou você trabalha num lugar ou você trabalha no outro. Ninguém que tem dois empregos vai ter uma vida 100% saudável. Ou uma vai te desgastar demais, ou ela vai te estressar demais. As duas juntas não vai dar certo, não tem como. Ou você vai dar muita atenção a um patrão, ou você vai dar pouca atenção a outro patrão. E aí o outro patrão que está recebendo menos atenção vai começar a notar isso aí. Ele vai te chamar para conversar e vai dizer assim, mas o que está acontecendo? Você está vindo aí, mas parece que você não está vindo? Você está vindo só para fazer peso? O que está acontecendo? E é a mesma coisa com Deus e os seus mandamentos e sua palavra. Você se auto-repreende. Quando você começa a passar de uma certa linha divisória, algo dentro de você lhe dá um aviso, um sinal de alerta. Isso aqui não está bem. Ou às vezes você não percebe que aquilo não está bem. Você só percebe que as coisas estão erradas. Você só percebe que as coisas estão indo para trás. Que nada está indo para frente. Daí é onde muitos cristãos, né, muitos irmãos, acabam
se afastando verdadeiramente do amor de Deus. Por quê? Eles pensam, eles fazem a conta, pô, tô com Deus e não tá amando, então Deus não tá comigo. Né? Daí eles chutam o balde. Daí eles se afastam da igreja, eles se afastam dos irmãos, se afastam de tudo e ficam bravos, daí tudo. Não ia na igreja, nada dava certo, agora a ouvidão que eu tenho. Claro! Né? Outro dia eu ouvi uma frase e é verdade. O caminho para o céu parece o inferno e o caminho para o inferno parece o céu. Por quê? Porque para ir para o inferno não precisa fazer esforço. Para ir para o inferno não precisa fazer esforço nenhum. Basta você sair daqui agora, se você quiser ir para o inferno, que eu acho que ninguém quer ir para o inferno, né? Se você quiser ir para o inferno, basta você sair dessa porta aqui e nunca mais põe os pés aqui dentro. Ponto, já está com o pé no inferno. É chocante? Chocante. É uma palavra dura de se dizer, mas é a realidade. Quer ir para o inferno? Saia dessa porta aqui e nunca mais põe os pés dentro da igreja. Você já está com o pé lá. Agora, se você quer ir para o céu, se você ama essa palavra, se você verdadeiramente ama a Deus, você vai suportar tudo e vai suportar calado. Né? A Bíblia diz que se alguém não dá um tapa na tua face, ofereça outro lado. E é a verdade. Né? Um crente, pega bem para um crente lá, estou lá eu trabalhando. Né? Aí alguém vem e me cutuca. O bichinho velho começa a cutucar. E aí eu vou me envaretando. Eu vou falando comigo, eu vou dar na orelha desse cara. Eu vou dar na orelha desse cara. E fica aquilo, daqui a pouco eu pá no pé do ouvido do cidadão. Isso é atitude de um cristão? Não é atitude de um cristão. Nunca foi e nunca será. A atitude de um cristão correto seria, amigo, irmão, por favor, você está me importunando aqui? Vai para lá. Não, essa é a frase que a gente não fala. Né? A gente fala, você quer, acabou com o velho, então venha, né? Então venha, festeira aí. E desce o cacete. E depois você se arrepende. Onde é que você vai? Você vai correndo de volta, né? Dentro da igreja e fala, Senhor, me perdoa, porque eu bati no fulaninho lá, meu fulaninho estava me cutucando. Jesus diz, vá lá, mas não bate mais nele. Você vai, e daqui a pouco de novo, o fulaninho começa a perturbar, você desce o cacete do fulaninho de novo. Daí você volta de novo. E fica nisso a vida inteira. E acha que nunca vai dar nada. E não é assim que funciona. Quando você escolhe, quando você realmente quer seguir, quando você, há algo dentro de você que quer seguir, não deixa as coisas chegar a esse ponto. Você não fica indo e vindo, parece um ioiô. Não. Você coloca na sua cabeça, não, a partir de hoje eu sou um cristão, eu quero ser um cristão, mesmo que eu não nasci para ser, hoje eu quero ser um cristão. E você vai se abraçar a boa e velha palavra, a Bíblia, e você vai seguir ela de cabo a rabo, realmente. O fulaninho vai te perturbar, você não vai dar ouvido pro fulaninho. O ciclaninho vai vir te perturbar, você não vai dar ouvido pro ciclaninho. Porque você escolheu, você amou esse evangelho, você aderiu esse evangelho para sua vida e você quer seguir isso a todo custo. Né? E você vai conseguir. Você vai conseguir porque é possível. Basta você ter fé. Uma pequena palavra, 2 letras. Fé. Mas isso move montanhas, a Bíblia nos diz. Estão vendo? E agora, outro segredo. Não é difícil ser crente. Ai, meu Marcos, mas você está dizendo que é difícil, agora não é? É ou não é? Não é difícil ser crente. Não é difícil. O problema é se manter crente. Esse é o problema. Ser crente é facinho. Né? É uma frase que a gente conhece bem, que é crente até o diabo é. Né? Ser crente é facinho. O problema é você se manter crente quando as adversidades da vida chegarem na tua casa. Né? Quando as adversidades da vida chegarem na tua casa, daí esse é o problema. Daí é onde você vai ver se você é crente, né? Ou não é. Eu, quando eu comecei a frequentar a igreja, né? Eu pensava, eu acho que nós estamos servindo a Deus errado aqui em casa. Que não pode, não é possível. Eu via os colegas que eu fiz durante a estrada, né? Todos eles pão do bolso, casona, carrão. Digo, nós estamos servindo a Deus errado, não é possível. Olha essa gente, ó. Rico, e nós aqui, ó. Pobre, pé rapado, né? Vendendo almoço para comer a janta, né? Nós estamos servindo a Deus errado, porque não é possível. Olha aí, olha a condição que nós vivemos, né? Que nem diz o Paulinho Michelin, a pobreza te multiplique, né? Mas não. Aí eu comecei a pensar, né? E refletir.
E digo, mas e se de repente eu ficasse rico, né, servindo a Deus? Será que eu ainda ia servir a Deus? Será que eu ainda ia amar essa palavra? Será que eu ainda realmente querer seguir Ele, se eu fosse rico, se eu tivesse condições? Ou daí eu ia me esquecer de Deus? Hã? O que vocês acham? Comecem a se auto-questionar. Não questionar a Deus. A gente não questiona, mas questionar a gente. Se Deus desse tudo o que você deseja em seu coração, você serviria a Ele? Você seria fiel a Ele? Você se agarraria à palavra dele? Hã? A gente vai dizer que sim, né? Mas nós não sabemos. Né? E se que Deus o livre, Deus concedesse os desejos do nosso coração. Hã? E aí, beleza, né? Estouremos na norte, fiquemos ricos. Né? Andamos de carro, não temos dinheiro no banco. Mas nós ia servir a Deus verdadeiramente? Nós ia seguir tintim por tintim, letra por letra, ponto por ponto, vírgula por vírgula? Será que nós ia mesmo? Hã? Quando eu fui trocar de emprego, eu conversei com a minha mãe. Eu disse, mãe, eu tô com medo, na verdade. Hã? Porque no outro emprego que eu tinha, eu ganhava um pouco menos. Eu conversei com a minha mãe e falei, e que tal se eu começo a ganhar mais e me esqueço sobre Deus? Se eu começo a ver esse dinheiro e daí eu me esqueço de Deus, e daí? Porque é uma realidade, irmãos. A gente vê muito, né? Muito pastor, pregador aí, né? Pastores, pregadores bons. E quando cai o dinheiro no bolso deles, eles mudam, viram outras pessoas. E eu comecei a me questionar, comecei a refletir sobre isso. Eu pensei, mas e se Deus concedesse tudo o que eu desejo no meu coração, né? Ter uma boa casa, um bom carro, dinheiro no banco. Será que eu ia servir a Deus verdadeiramente? E outra coisa, o mundo e a sua cobiça passam. O mundo e a sua cobiça passam, mas quem faz a vontade de Deus vive para sempre. Porque não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito que habita em nós. E eu escolhi esse Espírito, e eu quero esse Espírito por toda a minha vida, durante toda ela, até que ele venha e me leve. E aí um dia eu vou ser rico, rico de uma coisa que ninguém nunca vai poder tocar ou tirar de mim. Eu vou ter a vida eterna. Amém. E todo aquele desejo de caminhonete, dinheiro no banco, casa boa, vai ficar nessa terra, vai ser queimada, consumida. Mas a minha alma vai estar salva. Em uma era que nunca vai se acabar. Amém. Quer riqueza maior que essa, igreja? Vocês querem riqueza maior que essa? Vocês querem ganhar o mundo inteiro e depois queimar no inferno pelo resto da vida de vocês? Eu não quero isso. Eu não quero. Se for para ter tudo nessa vida, que esteja a presença de Deus. Então. Amém. Se for para ser rico, que seja rico da palavra, do teu espírito, do amor dele em minha vida. Que a minha casa seja cheia desse amor. Eu quero esse amor em minha casa. O meu lar já foi muito triste, o meu lar já foi um lugar de muito sofrimento, e eu não quero mais isso. Chega desse sofrimento, porque onde Jesus Cristo mora não há tristeza, não há dor, não há lágrima. A tua vida não é ruim, você só não tem uma vida com Deus ainda, uma vida plenamente com Deus, porque a partir do momento que você deixar entrar na tua vida, aí tudo vai mudar. Aí a música vai ser outra, como a gente disse. Você vai acordar subiando e dormir subiando tranquilamente. Você vai ser outra pessoa. Eu falo isso com a minha mãe. Eu falo, eu já não me reconheço mais. As pessoas não podiam olhar para mim que eu estava querendo pular no pescoço agora. Meu Deus. Claro, não é fácil, não é fácil. Como a gente vem dizendo, não é fácil ser crente. O difícil é você se manter quando as adversidades da vida batem na sua porta. Mas é aí que você vai ver se você é crente ou não é crente. E lutas, irmãos, provas sempre vamos ter até enquanto estiver nessa terra aqui. Você não vai ser feliz totalmente, mas um dia você vai ser. E esse dia está perto, está chegando, tic-tac, a hora está passando, o relógio está correndo, e ele está vindo, ele está chegando. O mundo está gemendo, a natureza está gemendo, tudo está correndo para aquele dia. Se você olhar para o mundo, não é difícil perceber que tudo está findando, este milênio está passando. A minha mãe uma vez me disse que a cada 2000 anos sempre acontecia uma catástrofe na Terra. Sempre foi assim. Depois de 2 milênios, algo terrível sempre acontecia. Já estamos em 2026, pode ser a qualquer momento. Pode ser esta noite, pode ser amanhã, enquanto você está indo para o seu trabalho.
E você? Como é que está a tua vida com Deus? Como é que está a nossa vida com Deus? Será que está boa? Será que está do agrado dele? Porque eu vivo para servi-lo. Eu vivo uma vida para ter ele como meu Senhor. Meu Senhor terreno nessa terra aqui, está lá o meu patrão. Essas horas ele deve estar dormindo já até. Mas meu Senhor espiritual, aquele que cuida da minha alma, aquele que cuida da minha salvação, aquele que cuida do seu trono de glória, aquele sim é o meu verdadeiro Senhor. Eu o escolhi para ser meu. E eu quero ser seu. Eu quero entregar a minha vida nas mãos deles esta noite. Vocês querem isso? Eu quero isso. Amém. Eu quero isso. Temos direito. Foi feito desde antes, está preparado desde antes da fundação do mundo, aquilo para nós. E quando ele morreu naquela cruz, ele lhe deu o passe para isso. Ele deixou o Espírito Santo para você aderir à sua vida, seguir, e conquistar isso. Porque isso é uma conquista. A maior conquista que teremos nesta vida, não nesta vida, perdão, a maior conquista que teremos após esta vida, será a vida eterna. Seremos coroados com a vida eterna. E naquela cruz, não foi o fim para ele, mas foi um recomeço para nós. Foi o fim daquele corpo em que ele estava, mas foi um recomeço para nós. Renascemos de novo. Quando você toma o batismo, você renasce de novo. Tudo que você fez, a pessoa que você era, fica para trás. Você morreu para a lei do mundo, que você viu aqui na semana passada. E agora você vive a lei que nunca terá fim, que é a lei de Deus, é a vontade perfeita de Deus. Se a minha vida está do jeito que está, é porque Ele quer que seja assim. E eu dou glória a Ele por isso. E quando Ele deu o seu Filho naquela cruz, Ele comprou a salvação. Sim, Ele comprou, porque aquele ladrão pediu ajuda por Ele. O ladrão disse para Ele: lembra-te de mim. E ele disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele comprou a salvação e a deu. Ele não cobrou um tostão daquele pobre, miserável ladrão. Ele lhe deu a salvação. Ainda hoje estarás comigo. Só que tem um porém, aí entra a vírgula. Deus conhecia o coração daquele homem. Deus conhece teu coração. Ele sabe o que tem dentro do teu coração. Deus conhecia o coração daquele ladrão. Ele sabia que se aquele homem tivesse uma segunda chance, se aquele homem conseguisse descer de alguma forma naquela cruz, ele faria da vida dele totalmente diferente. Deus conhecia o coração dele. Sabia que se de alguma forma ele tivesse uma segunda chance, ele faria tudo diferente. Ele não seria mais um ladrão. Talvez seria pastor de ovelhas, ou trabalharia no campo, ou trabalharia de faxineiro, alguma coisa ele ia inventar, mas ele não ia mais ser um ladrão. Ele não queria mais aquele momento ele estava vivendo uma angústia. Ele pediu, ele clamou ao Salvador: lembra-te de mim. E Jesus disse a ele, conhecendo o coração dele, disse a ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele comprou a salvação e lhe deu. Como quando compramos uma passagem para viajar. Mas se nós não tivermos aquela passagem, nós nem entramos no ônibus. O moço do bilhete não deixa. Ou quando você entra no ônibus, ele vende a passagem. Aquela carona até outra cidade não pode ser de graça. Depois que você paga a passagem, você tem alguns direitos. O direito de ir até determinada cidade. E quando Jesus morre na cruz, ele compra este direito. Ele compra centenas de milhares de bilhetes de salvação e os distribui pelo mundo. Mas como? Ele deixou o Espírito Santo. Ele morreu. Mas o Espírito que habitava nele ainda paira esta terra. E você pode adquiri-lo esta noite. Basta você querer, basta você ter fé. Na mensagem, o sinal que nos diz o seguinte: hoje a gente vai encerrar essa mensagem aqui. Creio eu que vamos encerrar essa mensagem aqui hoje.
Aí vamos encerrar, né? O pastor Joel considerou que a gente terminasse toda ela, né? E eu, como estou aqui amando dele, né? Não amando somente dele, mas fazendo o que Deus me chamou para fazer. Então eu estou finalizando ela, né? Eu estou fazendo o que Deus me pediu para fazer, né? Sendo aconselhado, direcionado pelo meu pastor, que é o pastor Joel, né? Se você me perguntasse se eu queria estar em algum outro lugar aqui hoje, eu diria que não. Eu quero estar aqui. Tá? Bem, então, dando sequência a ela, que diz, parágrafo 63, assim, e porque ele está aqui, temos o direito a tudo que ele comprou para nós. Observe, o que o sinal deveria fazer? O que é um sinal? O que o sinal faz? Você sabe dizer? Monteiro, o que um sinal é? O que quer dizer um sinal? O que o sinal deveria fazer? É comprar. Comprar é um preço que foi pago. Um sinal. Né? Um sinal que isso aqui está aqui, eu comprei ele. Um sinal que isso aqui está aqui, eu comprei ele. Um sinal que eu estou usando o microfone, é a minha voz saindo ali, amplificada. É um sinal que eu estou usando o microfone. O que o sinal deveria fazer? Exibir, mostrar algo. Quando você compra, né? É exibido, mostrado. É um preço que foi pago. Está vendo? Está entendendo? Quando você tem o sinal, você tem o direito de apresentar esse sinal. Eu estou usando o microfone. De que maneira que eu mostro esse sinal? Ali. A minha voz saindo ali, sendo amplificada ali. Né? Você tem o direito de apresentar esse sinal para qualquer coisa que ele comprou para você. E ninguém pode comprar sinal. Somente pode ser adquirido com o sinal. Então, o sinal de que Deus morreu por você, você aceitou o sacrifício dele, se identificou com o sacrifício dele, o que é? Após essa vida é a salvação. Estão vendo? O sinal de que você adquiriu a Deus, aceitou a Deus na sua vida, é a salvação após essa vida. Lembre-se, se você fosse aqui até a linha de ônibus e dissesse, deixe-me lhe dizer, eu tenho uma passagem de outra linha de ônibus. Eu comprei uma passagem. Eu comprei uma passagem, digamos, na Lancatur, aqui da Piém. Eu vou lá em São Bento, no Coletivos Rainha, e com a passagem da Lancatur eu tento viajar de Coletivos Rainha. Vocês acham que vai dar certo? Não vai dar certo. Mas por quê? Porque não é a mesma precisamos dizer, companhia de ônibus. É diferente. Uma é uma coisa, a outra é outra coisa. Até o nome é diferente, Lancatur e Coletivos Rainha. Tem uma passagem de outra linha de ônibus, isso não vai funcionar. Tem uma passagem que diz que vem de Maine, de Nova Hampshire, isso não vai funcionar na Califórnia. Então aqui ele coloca um exemplo americano, aqui nós estamos colocando um exemplo aqui na América do Norte, aqui nós estamos colocando um exemplo da América do Sul, Lancatur, ônibus. Eu não posso comprar uma passagem na Lancatur e ir até Coletivos Rainha, que fica em São Bento do Sul, e tentar viajar com Coletivos Rainha. Eu tenho que viajar da Lancatur. Eu comprei a passagem na Lancatur. Você tem que ter o bilhete desta linha de ônibus para poder comprar. Ele mostra que você comprou a passagem daquele ônibus. Ou seja, tanto o Lancatur quanto a Coletivos Rainha são agências de ônibus. Concorda comigo? Os dois trabalham com ônibus. São a passagem da Lancatur é uma passagem de ônibus. A passagem da Coletivos Rainha de São Bento é uma passagem de ônibus. Porém, são passagens diferentes. Não são as mesmas coisas. Está vendo? Ele mostra que você comprou a passagem daquele ônibus. E quando podemos expor o sinal do Espírito Santo, isso mostra que fomos aceitos em Cristo. E esse é o nosso sinal de que tudo o que precisamos já foi comprado por Ele. Ou seja, eu comprei a passagem de ônibus. Então, quando eu entrar dentro do ônibus, eu não vou precisar pagar de novo para sentar no ônibus daquele banco. Porque no bilhete de passagem que eu comprei, aquele banco já vinha incluso. Eu posso abrir a janela
o ônibus e não preciso pagar por isso, porque eu paguei pela passagem e na passagem, consequentemente, já vinha o direito de que eu podia abrir esta janela. Estão percebendo? Estão entendendo? E assim foi quando aceitamos o batismo. Você diz, então Marcos, então eu não preciso mais orar. Peraí, não é assim. Quando você aceita o batismo, seus pecados foram todos perdoados, esquecidos, lançados no mar do esquecimento. Concorda comigo? Você está livre da culpa daqueles pecados. A mancha do pecado foi limpada. Deus lançou fora. Esqueceu daquilo. Se você era um criminoso e cometeu crimes, Deus se esqueceu disso. Ele apagou isso de sua memória. Ele apagou isso de sua memória. E aí você diz, mas irmão Marcos, eu ainda me lembro. Então você está vivendo errado, você ainda está vivendo naquela vida, porque você fica se lembrando, remoendo o passado. Se Deus, que é Deus, esqueceu, por que você, que é apenas um homem, vai ficar lembrando? Vocês acham que quando Raabe pendurou aquela corda lá na casa dela, expondo o sinal na casa dela, e as pessoas vinham e falavam, você é uma prostituta e agora está querendo pagar de santa? Vocês acham que ela queria se lembrar que ela tinha sido uma mulher da vida? Vocês acham que ela gostava de se recordar que ela tinha sido uma mulher da vida? Ou ela ficava triste quando alguém vinha e falava aquilo para ela? Eu acho que ela ficava triste. Ela sentia um peso, novamente aquele peso, aquela culpa. Mas ela não precisava se sentir assim. Ela expôs o sinal em sua casa, ela aceitou uma vida com Deus. Logo, aquilo foi apagado, aquilo foi extirpado dela. Ela já estava livre daquilo. Quando alguém vem e diz a você, mas como assim você é crente agora? Você bebia antes, fumava antes, e agora você fica triste, se chateia com aquilo. Porque é uma verdade. Se alguém lhe perguntar se você bebia antes de ser um crente, você não vai dizer que não. Se você bebia, você não pode dizer que não, porque você vai estar mentindo. Isso não coincide com a personalidade de um crente. O filho de Deus não mente. Um verdadeiro filho, uma verdadeira filha de Deus não mente, mesmo que seja uma mentira do tamanho de uma unha. Ele não mente, não pode mentir. Porque, como bem sabemos, o pai da mentira é o diabo. Quando Satanás foi tentar Eva, ele foi com a verdade, ele foi com a palavra. Mas ele mentiu sobre a palavra de Deus. Está vendo? Então, o sinal de que você é um crente, se enquadra nisso também. Você não pode mentir, Quando as pessoas vinham e falavam, mas você não era uma mulher da vida, você não era uma rameira, ela não podia dizer que não, porque ela era, infelizmente, a vida passada que ela levava, ela era uma rameira, trabalhava nas casas noturnas, mas não se orgulhava daquilo, nunca se orgulhou, e deixou aquela vida para trás, aceitou a Deus, e Deus limpou a mancha do pecado daquela mulher. E hoje Ele pode limpar a sua mancha de pecado também. Apenas creia nesse Evangelho. Ele pode mudar a sua vida como mudou a daquela mulher há anos atrás. Porque Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou nada. Talvez você tenha mudado, talvez você tenha se esquecido do que Ele fez lá atrás, mas Ele não muda. Deus não muda, Ele não pode mudar, porque Ele é Deus. Se Ele mudou a vida daquela mulher lá atrás, tantos milhares de anos atrás, Ele pode mudar a sua esta noite. Basta que você creia. Este é o sinal de sua palavra. Crer, somente crer. Como aquele hino que o profeta Irmão Branda gostava de cantar. Somente crer. Não era assim? Somente creia. Se entregue, viva isso. Bem, continuando. Estamos identificados com o nosso sinal. O sinal deve estar pronto. O sangue da aliança não é reconhecido sem o sinal. A palavra nos assegura a promessa. O sinal é a prova de que a compra foi feita para nós. Ele comprou a tua liberdade dos seus pecados com o seu sangue. Estão vendo?
O sinal compra, o sinal compra, o sinal compra, o sinal compra tudo. O sinal compra a sua salvação, o sinal compra a sua libertação, o sinal comprou os seus vícios e lançou fora todo e qualquer vício que você tinha. Hoje em dia você já não tem mais. Foi lançado fora. Você não precisa mais daquilo para viver. Tudo que você precisa é dele. Dele em sua vida e mais nada. Este é o sinal de que você aceitou ele em sua vida. Obediência completa a toda a palavra de Deus nos dá o direito ao sinal. Não existe outra maneira de você ter direito ao sinal até que você obedeça totalmente a palavra. Se você quer o sinal de Deus em sua vida, se você quer se entregar a Deus, somente primeiro você tem que obedecer toda a palavra de Deus. Né? Bem sabemos. Vamos aqui dar um exemplo. Qual o primeiro mandamento que Deus mandou Moisés escrever naquela tábua que ele tinha nas mãos? Qual é o primeiro dos mandamentos que Deus? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Hã? Ele fala, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, menos do teu carro. Ele não falou isso. Né? Ou amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, ou menos do que a tua moto, ou a tua casa. Não, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. O que isso quer dizer? Que você vai amar a Deus mais que o teu filho, mais que a tua esposa, mais que o teu marido, mais que o teu avô, teu tio, tua avó, tudo. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Esse é um dos primeiros mandamentos. Obediência completa a toda a palavra. Se você amar a Deus acima de todas as coisas, você já cumpriu 90% de todos os seus mandamentos. Porque se você ama a Deus, se você realmente ama a Deus sobre todas as coisas, você não ama o mundo, nem no que o mundo há. Porque você ama a Deus. Como é que você vai amar a Deus e ao mundo? Não tem como. Você pode amar uma cachoeira. É diferente de amar uma cachoeira do que amar o mundo. Mas você não pode amar mais aquela cachoeira do que você ama a Deus. Estão entendendo, irmãos? Você pode ir até aquela cachoeira no seu final de semana. Mas, quando der ali 3h30 ou 4 horas, você vai meter o pé para casa, porque você sabe que tem culto. Ou se talvez aconteça que no sábado não tenha culto, naquela cachoeira você pode fazer o teu culto. E não seria bonito um culto na beira de uma cachoeira? A queda da água. Ali você até veria Deus. Irmão Brando, a maioria das visões dele que ele tinha é quando ele estava isolado em tudo. No meio do mato, na floresta. Era ali aonde saíam as pregações mais preciosas daquele homem. Da natureza. Porque ele estava em contato com Deus. Com o que Deus tinha feito. Porque no primeiro dia, Deus não fez os céus e a terra. Os primeiros dias, quando ele disse, haja luz e houve luz. Aí Deus fez os céus e a terra. Então, se você está entre os céus e a terra, em alguma parte isolada, possamos dizer, você está em contato com a natureza, você está em contato com o Criador, com aquele que fez aquilo. E era dali, onde o irmão Brando tinha a maioria das suas inspirações, suas pregações saíam de quando ele estava voltando de suas viagens de caça ou de seus acampamentos. Porque ele estava em contato com a natureza e meditava na natureza. Quando Deus ia falar com Moisés, chamava Moisés ao monte. A natureza, céus e terra. Era ali, ele estava no meio dos dois, céus e terra. Estão vendo? Mas isso é só um vago exemplo. Se você ama a cachoeira, está bem, você pode amar a cachoeira. Só não ame mais a cachoeira do que você ama a Deus. Como por exemplo, vamos mais um exemplo aqui, um exemplo dos dias atuais. Se você está em casa, tem visita em sua casa. Daí vai dando a hora de ir para o culto. Aí você vai olhando a relógio e vai ficando sem jeito, porque você tem que sair, você tem que vir na igreja e a visita não vai embora. O que você faz?
convida pra mim junto, eu falo que tá vindo na igreja. Isso aí. Ou você fala, ó, não por nada, fulaninho. Né? Tá correto, irmão? Tá correto. Fulaninho, não por nada. Mas sábado é dia de eu ir na igreja. Você quer ir comigo, fulaninho? Se você não quer, fica aí que eu tô indo. Né? Você pode amar a tua visita, você deve amar a tua visita. Tanto que se você não amar essa visita, acho que ela não ia estar na tua casa. Você vai atropelar ela. Né? Você pode amar a visita, está bem amar a visita, você deve amar a visita. Toda e qualquer visita, mesmo que às vezes não seja bem-vinda, você como cristão deve amar aquela visita. Né? Porém, quando vai dando a hora de ir para o culto, você faz o que a irmã Josi falou. Ou se convida para vir junto, não quer, né? Fica que eu tô indo. Né? Mas a gente diz, quem vai, vamos. E vem. Você saiu, né? Você foi lá para um encontro de família, um aniversário, ou uma festa de família. Aí vai dando a hora de ir para o culto, você já fica agitado, nervoso, apreensivo, né? Porque está na hora de ir para o culto, você está longe de casa, você está longe da igreja. O que você faz? Você fica ou você vai para a igreja? Você tem que ir para a igreja. A gente foi esse dia no encontro de família lá em Tijucas do Sul, e nós estávamos tudo louco em casa antes de ir para uma semana antes. Nós olhávamos em casa e dizíamos, mas aí tem culto, gente, como é que vamos fazer você na igreja? Como é que nós vamos ir para lá, por enquanto, mas daí, como é que vamos fazer na igreja? E fica naquela, até que tivemos uma ideia, bolemos um plano, né, como a turma diz. Nós vamos pedir para Derilson, ficar lá na igreja. E aí, ó. Então você pode, você é crente, você é cristão, você pode sair. Pode. Mas mantenha o seu compromisso com Deus. O voto que você fez com Deus no dia em que você se batizou. Aquele voto lá do início que você fez com Deus. Aquele mandamento que você aderiu, que você ia amar o teu Deus sobre todas as coisas. Você pode sair, você pode passear. Não estou dizendo que não. Não estou dizendo que você tem que ser um homem das cavernas, viver dentro de casa, dentro da igreja. Não. Se você fizer isso, você fica louco. Se você fazer só isso na tua vida, se você só ficar em casa, trancado dentro de casa e vir na igreja, uma hora você vai enloucar, você não vai ver gente, você não vai sair para lugar nenhum. Mas tenha cuidado, vigie. Nós lá em Tijucas, não estou colocando aqui, eu e minha família num pedestal, não, ninguém é santo. Mas é um exemplo. Lá em Tijucas, longe que nós estávamos. Nós queríamos estar junto com a nossa família, nós queríamos ter comunhão com a nossa família. Nós amamos eles. Nós queríamos estar junto com eles lá, mas nós também queríamos estar aqui. Nós tínhamos que estar aqui. Nós fizemos um voto com Deus, que amaríamos Ele sobre todas as coisas. Nós fomos para o encontro de família. Nós foi dando a hora de vir para o culto, nós começamos a olhar já. Então, vamos lá, já que está em cima do laço. E viemos. Compromisso com Deus. É uma pequena coisa, mas eu tenho certeza que Deus ficou alegre. Eu tenho certeza que isso encheu o coração de Deus de felicidade. Ele viu nós a quilômetros de distância, longe da igreja. Eu, pelo menos, creio que ele viu. Percebeu isso. Ele notou, ele viu. Só que daí entra aquele porém também. Você está vindo por mim? Ou está vindo porque você realmente quer estar aqui? Porque você está preocupado em faltar no culto, na igreja? A gente vê que tem bastante cadeira vazia. O pessoal que não veio, será que eles estão preocupados porque não vieram ou estão lá em casa? De boa, sossegadão, pé para cima. Então, o compromisso com Deus, esse é o sinal também de que você aderiu à sua vida. Não o que alguém colocou nela e acrescentou a ela, mas o que Deus disse sobre ela. Quando Ele disse, você deve nascer de novo. Em João capítulo 3, versículo 3. Isso não significa saltar de um lado para o outro no altar. Não significa ir ali atrás e apertar a mão do pastor. Não significa todas essas tolices que temos visto serem feitas. Não significa colocar o seu nome em um livro da igreja. Ou seja, estar na igreja e vir à igreja é muito diferente. Como a gente viu aqui na semana passada, que foi na semana passada que eu falei, quando alguém me convida para ir a algum determinado lugar, você fala, não posso, eu sou da igreja agora. Você não pode porque você é da igreja ou porque você está seguindo firmemente a palavra de Deus. A gente não deve dizer que não posso, eu estou na igreja agora. Não. Quando alguém vir com alguma coisa para você que transgride a linha que
que você traçou na sua vida agora, você vai olhar para essa pessoa e dizer: eu não faço mais isso. Eu aceitei e entreguei a minha vida a Jesus Cristo. Hã? Não diga, não posso ser da igreja. Isso é um credo. Igreja é um credo. Igreja é só uma palavra. O que nos mantém de pé firme nas promessas de Deus é a sua palavra. Porque a letra mata, o espírito vivifica. Não é isso que a gente vem vendo? Né? Igreja é letra, a palavra. Quantas igrejas tem lá fora? Catedrais e capelas. São só isso, capelas, catedrais, material, onde isso aqui vai cair. Mas a palavra de Deus não, porque a letra mata, o Espírito vivifica. E é o Espírito Santo que está em você que não te permite sair daqui e não voltar aqui no sábado. Né? É o Espírito Santo que não permite você sair daqui no sábado e não estar aqui na quinta. Hã? Eu, como fiquei encarregado de cursos de oração, eu saio daqui, né? E eu já começo a ficar preocupado. O que eu vou levar? É uma preocupação. E isso deve existir. O nosso pastor, né? Ele vai ler esse vídeo aqui agora, né? E ele está na casa dele, mas eu creio que ele está em oração. E não cessa de orar. É a preocupação com aquilo que Deus lhe encarregou, lhe deu. Deus lhe deu a salvação. Ele já deu. É sua. Pegue, creia. Se preocupe com ela. Ela é sua. Hã? O teu marido, a tua mulher, né? O teu irmão, a tua mãe, teu amigo não vai entregar para o céu. Mas você pode chegar até o céu. A irmã Tatiele, ela não vai poder pegar os 3 filhos dela debaixo dos braços dela e sair correndo em direção a Deus e falar: Senhor, eu fui a vida inteira devota a você, eu dediquei a minha vida a você, agora vamos pegar meus filhos também dentro do céu, né? Eu acho que é justo. Não pode. A salvação é individual, é deles. Eles têm que querer, eles têm que pegar, eles têm que aceitar, adotar a Deus como o único Senhor e escolher isso para as suas vidas. Hã? Tudo que ela pode fazer é orar e pedir para Deus que tenha misericórdia dos filhos dela. Hã? E Deus há de ter misericórdia dos filhos dela. Deus há de ter misericórdia dos filhos dela. Imagine,